Tem que ter uma autoridade capaz de acabar com isso. Tem que ter uma autoridade capaz de acabar com isso. Será que o tal do presidente da República não vê isso, não? Ele não se preocupa com isso, não? Ele não é o presidente? Não foi eleito democraticamente, segundo dizem? Então, porra, ele não se preocupa com isso, não? Vê um morto, vê um ônibus incendiado, 17 feridos, o outro com tiro de fuzil. Porra! Cadê? Cadê a autoridade desse país aí? Agora, se os presidentes de clubes se unirem no país e acabarem com as organizadas, ótimo. Eles têm essa força. Os presidentes se unem, chamem as autoridades que queiram realmente acabar com elas e acabem. Ministério Público, cadê o Ministério Público? Que a gente sempre confia, eu sempre elogio. Vamos acabar com as organizadas no Brasil. Ninguém suporta mais tanta morte, tanta violência. Sabe, cenas recorrentes que correm o mundo e nos envergonham. A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: reconhecimento facial, você tem o nome, identidade e CPF. O cara entrou, fez aglomeração, a polícia vai lá e afasta. Ou prende e tira do estádio. Não pode ter aglomeração de torcedor. Dá para perceber quem é a torcida organizada, mesmo sem camisa, sem nada. Vai lá e prende. Ó, todo mundo preso, algemado, entrega para a justiça, vamos ver a cara do cara, vamos ver o CPF, identidade. É assim. Ô, gente, quem quer acabar, acaba. A Inglaterra acabou com os hooligans. Eles matavam. A Inglaterra acabou com os hooligans. Porque é país sério. Porque teve uma autoridade que falou, vamos acabar com isso. Aqui é lugar de gente do bem. Aqui, ó, estádio é lugar de gente do bem, não é de bandido, não. E acabaram com os hooligans. Sabe? Já disse, são todas as torcidas organizadas. Elas brigam entre elas, uma é amiga da outra, que é inimiga da tal, que é inimiga daquela, que é amiga daquela. E vão se digladiando e se matando. E ninguém faz nada. Virou comum, uma cena comum. Um ser humano ser morto é comum, gente? Pelo amor de Deus. Eu lamento o pai que leva um filho a um estádio. Né? Isso aí foi fora do estádio, foi na estrada, emboscada. Mas eles se digladiam na estrada, no estádio, perto do estádio, a 10 quilômetros do estádio. Eles são bandidos. Por isso a necessidade de se extinguir torcida organizada. Eu já disse, quando elas surgiram, todo mundo gostava. Mosaicos, festa, não tinha briga, não tinha nada. Hoje em dia os caras são bandidos. Sabe? Eles não querem torcer para ninguém. E as cenas recorrentes, lamentáveis, um morto, 17 feridos, uma emboscada da torcida do Palmeiras Mancha Verde, a torcida Máfia Azul do Cruzeiro, em Mariporã, né, na volta dos torcedores do Cruzeiro, lá do jogo em Curitiba, e um morto, ônibus incendiados, cenas lamentáveis, cenas recorrentes, e a gente só pode lamentar, né, porque realmente eu não vejo solução, não vejo uma autoridade no país capaz de acabar com esses bandidos, capaz de colocá-los na cadeia e acabar com as chamadas torcidas organizadas. Não. Vamos dizer não às torcidas organizadas, porque, na verdade, são bandidos travestidos de torcedores. Vejam vocês que ontem não havia nenhum estádio, não tinha jogo no estádio, não tinha nada. Tinha bandidos fazendo uma emboscada, como os bandidos da Máfia Azul fizeram a emboscada em 2022. As cenas estão aí, batendo no chefe da torcida do Palmeiras, e um absurdo, na 389 Fernão Dias, vocês se lembram. Então, agora retaliaram. Então, a solução é acabar com as torcidas organizadas no país inteiro, porque são bandidos travestidos de torcida. Deixa matar um ente seu para você ver se você vai defender, sabe? E as cenas são recorrentes. Eles matam de norte a sul do país. Ontem foi a Mancha Verde, amanhã é outra do Rio, amanhã é outra de São Paulo, amanhã é outra de Minas, amanhã é outra de Curitiba. Eles são assim, eles são bandidos, gente. São gangues, são facções. O Rica Perrone outro dia falou, o Rica Perrone está morando em Orlando, ele falou, ó, todo mundo sabe que são quadrilhas infiltradas, que são, quem comanda as torcidas organizadas no país hoje são os bandidos, como é que fala esses termos aí, desses grupos, essas gangues, são eles. Outro dia um cara mandou uma mensagem para mim que ele amava mais o clube dele do que a família. Olha o nível. O cara ama mais o clube do que a família. Deixa eu dizer um negócio para você. Se o clube for campeão, for rebaixado, se seu clube ganhar, não ganhar, o que vai mudar na sua vida? Você vai ganhar mais? Seu salário vai aumentar? A comida na sua casa vai ser melhor? O seu aluguel vai diminuir? Você vai poder comprar uma casa melhor? Não, então entendam, gente. Futebol é só diversão. Outra coisa, o cara que veste aquela camisa hoje, amanhã ele está em outro clube. Né? Amanhã ele está em outro clube. Oh, eu amo. Não ama nada, amo dinheiro, rapaz. Deixem de ser trouxas, desculpa a expressão.
Os caras não estão nem aí para vocês, não sabem quem vocês são. Vocês ficam idolatrando. Fulano, idolatrando, gente. Para quê? Sabe? Se seu time for campeão ou não, sua vida não vai mudar para melhor. Se seu time cair, sua vida não vai mudar para melhor. Tenham isso na cabeça. Nada vai mudar. O futebol normalizou dentro do ambiente de torcidas organizadas essa cultura da violência, essa cultura da caça selvagem mesmo contra o seu adversário, o seu rival ou o seu não aliado, porque muitas vezes são torcidas adversárias em campo, mas que têm as suas conexões, as suas alianças de proteção e sabe-se lá quais outros tipos de aliança estariam estabelecidas entre algumas. E também a cultura do revide, porque a justificativa para o ataque da Mancha Verde do Palmeiras à Máfia Azul do Cruzeiro, ao ônibus que retornava de Curitiba depois do jogo contra o Atlético Paranaense, é de que estava sendo dado o troco do ataque de setembro de 2022 em Minas Gerais, quando, inclusive, o presidente dessa organizada do Palmeiras, de nome Jorge, foi capturado, teve suas roupas retiradas, o seu documento apreendido, e tudo isso gravado em vídeos que mostram o orgulho dessas pessoas, extremamente violentas, ao praticarem tais atos. E praticam de forma reiterada, porque no Brasil há, eu não sei se proteção é o termo, mas no Brasil as torcidas organizadas elas se sentem muito livres para fazer o que fazem. Algumas organizadas buscam conexões com o poder público, algumas organizadas fazem questão de declarar, por exemplo, nessa semana que estamos vivendo o período eleitoral aqui no Brasil, as eleições municipais, algumas organizadas fazem questão de declarar apoio a alguns candidatos, então talvez por isso elas se sintam muito confortáveis para fazer o que fazem. Vários desses caras, quando capturados, quando detidos, quando apreendidos, né, alguns muitas vezes menores de idade, são figuras conhecidas. O delegado chega e fala, você aqui de novo, porque tem fichas extensas. A gente pega confusões históricas aqui no Brasil, aí a polícia vai lá, leva 100 para a delegacia. Vai pegar a ficha dos caras, os caras já têm envolvimentos em outras 10, 20 confusões em diferentes estados e até fora do país. E estão soltos. E muitos continuarão soltos, protagonizando os próximos episódios de barbárie. E aí muitos podem dizer, mas isso não chega a nós. Isso não nos afeta, isso não nos diz respeito, até porque somos torcedores comuns, não fazemos parte de organizadas e não andamos com essa gente. É um engano. Isso chega até nós. Porque essas pessoas dividem a arquibancada com a gente. Essas pessoas colocam em risco você, que quer levar a sua filha, que quer levar o seu filho ao estádio, numa confusão na entrada, numa garrafa arremessada que pode encontrar o pescoço de um inocente, num sinalizador que é arremessado de um ponto ao outro dentro do estádio pode pegar no rosto de uma criança. Sim, essas pessoas dividem o mesmo espaço que nós e não deveriam dividir. Porque a partir do momento em que você toma a decisão, você escolhe, você faz a opção pela marginalidade, pelo crime, porque nós estamos falando de um episódio, nessa madrugada, com vítima fatal. Quando essas pessoas optam por esse caminho, elas tomam a decisão de viver à margem da sociedade. E a sociedade precisa mostrar a essas pessoas que não dá para conviver com elas, que não dá para normalizar crime, que não dá para normalizar, não dá para achar normal, natural, você abraçar numa arquibancada alguém que dias atrás, semanas atrás, pegou uma barra de ferro e atacou uma pessoa com golpes na cabeça para provocar ferimentos contundentes com essa mesma barra de ferro. Porque uma pessoa que é capaz desse grau de frieza, ela pode ser capaz de qualquer coisa contra você. Se você, de repente, não gritar na arquibancada, ou se você, de repente, passar por ela ou por um grupo dessas pessoas com uma camisa de outro time, porque, veja, na história dos confrontos, das confusões envolvendo o futebol no Brasil, muita gente já perdeu a vida, não por estar vestindo uma camisa de organizada, por ser membro de uma organizada, mas pelo simples fato de estar com uma camisa de um outro time. Quantos episódios a gente já ouviu o cara tá no ponto do ônibus com a camisa do time dele? Passa um comboio de uma organizada, os caras descem e espancam essa pessoa, porque ela não tem o direito
de torcer pelo contrário. Então, essas pessoas não podem frequentar o mesmo espaço que a gente. Essas pessoas não podem ter benefícios dentro dos clubes. Por que em alguns clubes as organizadas mandam, desmandam, têm acesso a ingressos, têm acesso até a financiamento dos clubes e o torcedor comum não? O torcedor comum tem que enfrentar a fila, agora a fila virtual, muitas vezes fica fora do jogo, não consegue o acesso, não consegue o ingresso, é maltratado, tem um acesso dificultado no estádio. Por quê? E é um torcedor que contribui muitas vezes. Tem muita organizada que suga do clube, enquanto o torcedor comum está lá financiando, pagando o sócio torcedor, pagando o pay-per-view na TV, comprando os produtos oficiais do clube. Por que essa galera tem tantos privilégios em algumas entidades? Muitas vezes porque essa galera é usada politicamente por alguns líderes de clubes. É importante trazer o apoio, é importante ter essa gente, uma gente que muitas vezes intimida manifestações contrárias dentro da arquibancada. Então vejam, é muito difícil hoje tratar torcida organizada como algo positivo, virtuoso, como apoio, como um grupo de pessoas engajadas em prol do clube, um grupo que contagia a arquibancada, e aí é uma verdade, mas ao mesmo tempo, no seio dessas organizadas sempre esteve a violência. E muitos se incomodam. Poxa, mas isso é uma generalização, isso é um rótulo preconceituoso. Aí você vê os vídeos de hoje e constata que não se trata de um rótulo colocado com má intenção. Quem faz o que faz, filma, divulga, difunde, se orgulha, se vangloria disso, quer passar justamente essa imagem. Se a organizada tivesse tão preocupada com rótulos supostamente preconceituosos em cima delas, elas passariam outro tipo de imagem. Elas não protagonizariam as cenas de barbárie que vimos na rodovia Fernão Dias na manhã desse domingo e não divulgariam ostentando isso como expressão máxima da sua valentia, do seu senso de justiça ou justiçamento. Fizeram com a gente, então a gente dá o troco. E isso nunca vai ter fim. Quer dizer, pode ter um fim quando o Estado brasileiro entender que essa é uma questão grave, que envolve toda a sociedade, que impacta em toda a sociedade e num mercado que movimenta bilhões, que é o mercado do futebol. Enquanto o aparato de Estado brasileiro lavar as mãos para isso, tratar isso como algo menos importante, ou pior, porque é a sensação que muito cidadão tem, passar a mão e proteger, passar a mão na cabeça e proteger tais grupos, tais membros ou tais líderes, a coisa vai escalar, vai ficar cada vez pior. O que aconteceu hoje, o que aconteceu em 2022, quando a organizada que hoje foi vítima foi a que atacou, tudo isso está na mesma vala, na vala da barbárie. É assim que tem que ser tratado. Não é rivalidade, não é uma mera disputa, não é uma mera discordância, é barbárie. Barbárie é algo protagonizado por bárbaro, e bárbaro não pode viver em sociedade, não pode frequentar os mesmos espaços que você, que apenas quer desfrutar de um lazer, de um esporte, de uma paixão. Lugar de bárbaro não é nas ruas, é na cadeia. Sem conseguir vencer no Cruzeiro, Diniz acredita que a derrota para o Atlético Paranaense será um choque para o elenco. O treinador, que chegou com o objetivo de reerguer a equipe, tem um histórico de 4 empates e 2 derrotas desde sua chegada. Mesmo diante da falta de resultados positivos, ele tenta manter o otimismo para o próximo desafio contra o Lanús, na Argentina, pela Sul-Americana. Com 6 jogos já realizados, a pressão sobre Diniz e o desempenho do time são motivo de preocupação para a torcida do Cruzeiro. A partida de volta contra o Lanús será decisiva, pois apenas uma vitória garantirá a vaga na final. Após o empate no jogo de ida, a pressão só aumenta para o time conseguir a classificação. Diniz acredita que a derrota recente para o Atlético Paranaense servirá como um alerta para o elenco. Mesmo enfrentando críticas, o treinador defende sua escolha de escalar um time reserva para o jogo. Ele espera ver uma melhora na equipe e está confiante em um bom resultado na partida decisiva contra o Lanús. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!